Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Não nos deixe aqui sozinhos, Pai. Senhor, Tu examina o nosso coração e conhece tudo ao nosso respeito. Pai, Tu sabe quando nos sentamos e quando nos levantamos. Mesmo de longe, Senhor, o Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor nos vê quando saímos e quando paramos. O Senhor sabe tudo o que fazemos. Antes, Senhor, de falarmos algo, o Senhor sabe o que vamos dizer. O Senhor é que vai adiante de nós e nos segue. O Senhor é quem põe a mão poderosa sobre nós. Esse conhecimento é maravilhoso demais para nós. Ele é grande demais para que possamos compreender. É impossível, Pai, escapar do Teu Espírito. Não há como fugir da Tua presença. Amém? Estou vendo aqui o Isaac. Não só um, dois, né? Tem mais algum Isaac aqui? Só dois? Quem aqui já ouviu falar de Isaac? Faz assim com a mão. Isaac, o filho de Abraão. Já escutaram sobre ele? Lembram de Isaac? Eu fiz essa pergunta pela manhã, estou repetindo. Lembra, Raquel? Isaac, filho de Abraão? Nós conhecemos bem a história daquele menino, que é o filho da promessa. Mas quantos aqui já ouviram falar de Isaac quando homem? Nós temos muitos relatos sobre Isaac, sobre o seu nascimento. Ele é o filho daquele homem de 100 anos. Filho que foi prometido aos 75, e durante 25 anos, aquele pai e aquela mãe viveu à espera daquela promessa. Esse menino é aquele que foi levado ao Moriá, e ali foi amarrado como sacrifício. Mas esse menino, quando homem, ele tem um fato relevante na vida dele, e eu queria te convidar a viver essa história nessa noite, em nome de Jesus. Gênesis 26. Gênesis 26, a partir do verso 1. Amém? Aleluia. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Amém? Queridos, avança só um pouquinho, vamos para o verso 16 agora. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali, e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra.
Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença. Fala conosco nessa noite, que se calem todas as vozes nesse lugar, Senhor, e somente a tua voz seja ouvida, em nome de Jesus. Amados, Isaque possui relevância. Isaque tem forte citação na história bíblica desde antes do seu nascimento, como assim eu mencionei aqui. Isaque é o filho da promessa. Isaque é o cumprimento da expressão na vida de Abraão: te farei pai de multidões. É nele, é em Isaque que a promessa se cumpre. Isaque significa riso. Isaque tem sobre si uma das narrativas mais conhecidas da história bíblica pela humanidade. Isaque é aquele que o pai o leva para o sacrifício no Monte Moriá. Pastor, sobre esse Monte Moriá, quem aqui conhece, quem aqui já viu fotos de Jerusalém, você vai ver aquela cúpula dourada, aquele que nós chamamos de domos da rocha. Quem vê aquela cúpula, aquilo é uma mesquita muçulmana. Aquele local é o Monte Moriá. Ali foi construído o templo de Salomão. Aquele templo foi destruído, e agora naquele lugar nós temos uma mesquita muçulmana. Nós temos uma palavra que aquela mesquita será destruída para a construção do terceiro templo. E aí nós vamos ter um problema, porque aquele ali é o segundo lugar mais sagrado para o povo muçulmano. Mas aquele lugar é o Monte Moriá. Aquele jovem, ele cresceu. Aquele jovem que foi levado ao Monte Moriá, aquele jovem que subiu aquele monte carregando a lenha, e o seu pai do lado carregando o fogo e o cutelo, cresceu. Aquele homem se tornou um homem de fé. Aquele homem se casou com Rebeca, e Rebeca, ela é uma clara demonstração de uma mulher que Deus escolhe para um homem em um casamento. Lembra que Eliezer, quando sai a mando de Abraão para buscar uma esposa para Isaque, ele faz uma prova no coração, e essa prova é que aquela mulher desce água, mas também desce água aos seus 10 camelos, e assim Rebeca o faz. Pastor, o senhor quer dizer o quê? Isaque tem uma vida alinhada com o propósito de Deus. Isaque tem uma esposa que é Deus que conduz para um casamento, mas ainda assim, irmãos, Isaque precisou orar por 20 anos, para Rebeca engravidar. Isaque representa a continuidade. Isaque representava a continuidade da aliança de Deus com Abraão. Sobre Isaque, sabe, ele não possui no seu histórico grandes conquistas militares. Sobre Isaque, ele não possui uma narrativa de colocar um cajado e um rio abrir, de dar uma palavra e o mar se abrir. Sobre Isaque, irmãos, não tem nenhum momento na história bíblica que ele enfrentou um gigante e derrubou. Não tem sobre o Isaque nenhuma narrativa que ele venceu um grande exército. Na sua trajetória não tem nenhuma construção imponente feita por Isaque. Mas na história de Isaque, a história de Isaque tem a sua trajetória marcada por ser um homem fiel à voz de Deus. Sobre Isaque, nós temos um fato relevante. Pastor,
Como assim? Isaac nos ensina algo, que não é só receber uma palavra, não é só receber uma promessa, é acima de tudo continuar lutando, é acima de tudo continuar cavando poços, é acima de tudo continuar construindo altares, é continuar confiando, mesmo em meio às dificuldades. Irmãos, quando nós escutamos uma palavra de vitória, quando nós escutamos algo sobre o nosso futuro, nós somos tomados pela alegria, nós ficamos motivados, nós criamos projetos, nós criamos metas, nós planejamos, sabe, coisas futuras, e isso é uma bênção, isso é maravilhoso. Mas escutem isso, por favor. Isaac era o filho do pai da fé. Sobre Isaac então existiu uma promessa. Seu pai foi chamado de pai de multidões. Observe isso, por favor. E ainda assim, ele precisou orar 20 anos para a esposa engravidar. Mas se não bastasse a luta sobre a promessa que ele carregava, algo também nos chama a atenção na biografia de Isaac. Isaac é servo, Isaac é temente, Isaac é obediente, sim. Quando jovem, uma criança não sobe o monte Moriá, e eu profetizo em nome de Jesus que você irá naquele monte em nome de Jesus. Isaac não sobe as montanhas de Jerusalém hoje, Isaac não sobe o monte Moriá, se ele era uma criança, sabe Laizinha, do tamanho do João. Isaac sobe com uma lenha porque ele é um rapaz, Isaac sobe com uma lenha porque ele tem força. Pastor, só quer dizer o quê? Que Isaac era obediente, subiu o Moriá carregando a lenha, e ao perguntar ao pai, onde estava o cordeiro? Ele escuta do pai, Deus proverá. Deus proveu, Deus fez, Deus falou com Abraão sobre o cordeiro, Abraão escutou Deus, Abraão se movimentou, tinha um cordeiro amarrado pelas pontas, em um arbusto, Deus proveu o cordeiro, Abraão desceu do Moriá, e o tempo passou, Isaac tornou-se um homem de fé, Sara, sua mãe, morre, Abraão, seu pai, morre. Irmãos, provavelmente Isaac morava em Quiriate Arba, mas percebam isso, por favor, Isaac está vivendo tudo isso que nós lemos em Gênesis 26, no contexto bíblico de Israel, ele é formado em torno dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. No contexto da história bíblica, Isaac é aquele que ora, a esposa fica grávida, duas nações brigam entre si dentro de Rebeca. Rebeca escuta Deus falando, Rebeca escuta Deus ainda alertando, que o maior servirá o menor. Rebeca escuta o Senhor falando sobre aqueles meninos, Esaú e Jacó. Isaac no contexto bíblico é relevante, mas Isaac nunca havia escutado Deus falar com ele. Deus falou com Abraão e Isaac amarrado ao altar. Deus falou com Rebeca que Abraão mandou buscá-la e Isaac orou. Deus falou com Rebeca, mas não falou com Isaac. Será que a promessa era sobre Ismael? Pastor, por quê? Porque Deus falou com Agar. Deus ouviu, e nós sabemos isso, quem é bom de Bíblia aqui vai lembrar.
Deus falou com Agar que ouviu o choro do menino. Não é de Isaac, é de Ismael. Então Isaac poderia pensar: Deus escutou o choro de Ismael. A promessa é sobre Ismael. Ismael é aquele que caçou de Isaac aos seus 14, 15 anos, e ali Agar é colocada para fora por Sara. Então, certamente, conjecturando aqui, talvez Ismael brincou com ele: eu tenho uma promessa, Deus falou que eu vou ser grande, eu vou ser flecheiro. São os muçulmanos hoje, é o dono do petróleo. Deus falou que nós seremos grandes. Escuta isso, por favor. Será então que a promessa é sobre Ismael? Deus não falou com Isaac. Então Isaac poderia pensar que ele não carregava uma promessa. Olha aqui para mim, por favor. Foi na fome, foi na crise, foi na falta, foi quando tudo ficou difícil, a terra que mana leite e mel, a terra que 2 homens precisavam colocar uma estaca para carregar um cacho de uva, de tão abençoada que a terra era, a terra das tâmaras. É nessa terra que vem uma fome, é nessa crise que pela primeira vez Isaac escuta Deus falando. Me ajuda, Orvalho. Olha para quem está do seu ladinho e fala assim: existem crises. Não, fala com ele, que ele não vai acreditar. Porque quem está vivendo a crise, às vezes acha que é só o médico que resolve. Às vezes está andando dopado, achando que vai resolver só com o médico. Deixa eu te dar uma receita aqui maravilhosa. Existem crises que nos faz sensíveis à voz do Pai. Você pode se rebelar, você pode ser rebelde. Amém por isso, fica em paz. Cada um escolhe o que vai viver. Mas existem crises que nos faz ficar sensíveis à voz do Senhor. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito. Irmãos, vejam que interessante. Uma fome assolava a terra da promessa. Uma fome que era semelhante à dos dias de Abraão, pai de Isaac. O que Isaac então pensou fazer? Descer ao Egito. Era mais fácil. Pastor, por quê? Porque o pai desceu ao Egito. Abraão desce ao Egito e dá certo. Abraão desce ao Egito e prospera. Abraão desce ao Egito e vem com Ló. Lembra que as terras não poderiam comportá-los mais, de tanto que eles tinham. Então deu certo descer para o Egito. Deu certo se refugiar no Egito no tempo de fome. Pastor, por quê? Porque quando nós estamos em crise, nós esquecemos das bandejas do inferno. Nós esquecemos o que nós já passamos. Nós precisamos entender algo. Isaac não levou em consideração que no Egito Abraão voltou com Agar. E de Agar veio Ismael, que foi um dos seus maiores problemas. Pastor, por quê? Porque tinha uma crise. E no meio da crise agora tinha uma bandeja e estava no Egito. Nós precisamos entender algo, irmãos, que nem todo momento difícil, nem toda crise é um sinal para abandonarmos o lugar onde Deus nos plantou. Tem muito homem de Deus e muita mulher de Deus quebrando a cara, porque quando recebe um não, abandona aquilo que Deus o confiou. Quando recebe um não, abandona aquilo que Deus entregou para que ele cuidasse. Quando recebe um não, muda uma geografia, sabe, porque feriu o seu entendimento e ele apresentou o seu coração que nunca foi tratado. Nós precisamos entender algo, que quando nós estamos em meio a uma crise, nós queremos o melhor, nós queremos a mais rápida, nós queremos a mais fácil, nós queremos nos livrar rápido, nós queremos uma saída. Pastor, está tão difícil.
Só Deus sabe o que eu estou vivendo. Pastor, está tão complicado, só Deus sabe o que eu estou vivendo. Irmão, a saída mais fácil para Isaac era o Egito. Apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito. Como saber que era a voz de Deus? De quem nunca havia escutado o Senhor. Como saber que era Deus falando com ele? Quem não tinha experiência de ouvir o Senhor. A fome chegou na terra prometida. Mesmo sendo fiel, mesmo estando firme, mesmo estando no centro da vontade de Deus, escuta isso, irmãos, nós não estamos isentos a crises, nós não estamos isentos a momentos difíceis. Não desça ao Egito, Isaac. É Deus falando com ele. Não vá para a segurança humana, Isaac. É Deus ensinando: Isaac, dependa de mim dessa vez. Irmãos, nós precisamos parar de depender das seguranças da terra. Nós precisamos começar a escutar a direção do céu para a nossa vida. Tem muito homem de Deus, tem muita mulher de Deus, que já escutou o Senhor falando claramente ao seu ouvido, mas aquela palavra o tirava de uma zona de conforto, aquela palavra o conduzia para um lugar mais difícil, aquela palavra não facilitava as coisas para ele, não facilitava as coisas para ela. O que ele fez, o que ela fez, não é de Deus. Deus tem um escape para mim no Egito. Isaac entendeu o que Deus falou e permaneceu em Gerar. E Deus falou com ele: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Abriu uma porta para Isaac no Egito. Todo mundo queria escapar da crise, e Deus manda Isaac permanecer em Gerar. Deixa eu falar algo ao seu coração. Nem toda oportunidade, nem toda porta que se abre para nós, foi Deus que abriu. Nem toda oportunidade, nem toda porta que se abre, foi Deus quem abriu. Em meio às dificuldades, nós podemos interpretar. Em meio às dificuldades, nós podemos fazer uma leitura errada. E quando chega uma dificuldade, quando chega mais um problema, nós pensamos: Deus nos abandonou. Deus não é conosco. O Egito está nos chamando. Escute isso. O lugar da vontade de Deus é melhor. Perceba que Isaac semeou e colheu a 100 por 1. Isaac semeou no lugar da fome. Isaac semeou no lugar da seca e colheu a 100 por 1. Queridos, obedecer em tempos difíceis, obedecer até sem acreditar, não é fácil. Mais fácil é aceitar a bandeja do inferno que está aberto para nós. Melhor aceitar o Egito que está nos chamando, do que permanecer segundo a fé. Mas é Deus falando: continue, Isaac, continue fazendo e eu serei contigo. Fique e eu te prosperarei. Não abandone, eu vou mudar o quadro. Não desanime, não desanime que eu irei te honrar. Queridos, em quantos momentos
em quantos momentos nós estamos vivendo situações tão difíceis, que parece que qualquer saída é uma boa saída. E nós não oramos, nós não colocamos diante do Senhor, nós não escutamos o Senhor para termos uma confirmação se de fato é de Deus. Não espere as coisas começarem a dar certo para você obedecer. Obedeça, porque aí as coisas darão certo. Isaac não escutava o Senhor. Isaac, aos 40 anos, se casou. 20 anos ele orou. 15 anos Abraão conviveu com Isaac e os netos. Então nós estamos falando de um homem aí de aproximadamente 80 anos de idade, que na terra da promessa enfrenta uma fome. Um homem de 80 anos de idade, que caminhava com o pai da fé, que escutava aquilo que Deus havia feito através e na vida do pai. Um homem que presenciou os feitos do Senhor em um monte, quando criança. E esse homem não escuta o Senhor. E quando tudo fica difícil, e uma porta se abre, Deus fala com ele: não vai. Tem muito homem de Deus e muita mulher de Deus, que está uma vida na igreja, e não aprendeu o que Deus tem para ele, o que Deus tem para ela. Por isso que vive uma vida miserável, porque não aprendeu a obedecer à voz do Senhor. Quando tudo vai bem, quando o sim de Deus está acontecendo, amém. Mas quando o não de Deus vem, irmãos, não é de Deus para mim. Descer para o Egito, sim, porque lá tem água. Descer para o Egito, sim, porque lá meu pai prosperou. Descer para o Egito, sim, porque lá vai ser um tempo favorável. Eu volto rápido, é só uma descidinha e eu volto. Peregrina, Isaac, nessa terra, e eu serei contigo, e eu te abençoarei. Não espere, irmãos, as coisas ficarem boas para você. Não espere as boas propostas para que você obedeça ao Senhor. Ser fiel ao Senhor. Eu sei que esses cultos são difíceis para essa geração desviada de hoje, que está na igreja querendo benefícios. Mas para homens e mulheres de Deus que tiveram um encontro com o Senhor, ele está entendendo essa mensagem de hoje. Quem quer uma palavra de alta ajuda, quem quer ser privilegiado na igreja, está no lugar errado, irmãos. A igreja não é esse lugar. Igreja é lugar de renúncia, de entrega. Igreja é lugar que a gente vem para renunciar aquilo que nós estamos recebendo lá fora. Não é para complementar, não. Você está equivocado com a história bíblica. Você está equivocado. Você está vendo muito coach. Você está vendo muito palhaço de altar e não homem de Deus. Palavra do Senhor nos leva para um lugar. Pastor, qual lugar? Um lugar que não nos afronta, mas nos confronta. Isaac, não desce ao Egito. Fica nessa terra, que eu te abençoarei. Mas até hoje o Senhor não me abençoa. O Senhor escolheu uma esposa para mim e eu tive que orar por 20 anos. A minha esposa, para poder engravidar, foi a maior bagunça aí na barriga dela. Tinha uma guerra aí dentro. Nós não temos esse relato de Isaac, irmãos. Isaac obedeceu. Isaac obedeceu o que Deus falou e permaneceu em Gerar. Isaac partiu dali e cavou outro poço. Isaac começou a cavar poços em Gerar. Isaac agora cava um poço, cava 2 poços. No terceiro poço, a Bíblia diz assim, e não porfiaram sobre ele. Irmãos, Isaac obedeceu o Senhor. Isaac ficou naquele lugar. Ali ele plantou e colheu a 100 por 1. Ele tornou-se rico, tornou-se poderoso. Em Gerar, Isaac ficou forte. Em Gerar, Deus o honrou.
Deus honrou a obediência de Isaque. Isaque escutou uma ordem de Deus e obedeceu. Mas escuta isso por favor, mesmo sendo escoltado por uma ordem de Deus, a Bíblia diz que veio sobre Isaque inveja. A Bíblia diz que Isaque no vale de Gerá cavou poços, e os pastores de Gerá brigaram com os pastores de Isaque. Isaque cava um poço chamado Ezeque. Pastor, por quê? Porque houve contenda nele, e assim aquele poço foi nomeado. Então eles cavaram outro poço, e esse outro poço se chama Sitna, porque também porfiaram sobre esse poço. E eles continuaram, irmãos, e mesmo sendo poderosos, escuta isso por favor, mesmo sendo poderoso Josélia, Isaque continuava cavando poços de água viva. Então eles chegaram a outro poço, e esse outro poço deu-se o nome de Reobote, porque ali não houve contenda. Ezeque é contenda, Ezeque é luta, Sitna é oposição, Sitna é inimizade, mas Reobote é lugar amplo, Reobote é lugar espaçoso, lugar largo. Queridos irmãos, mesmo vivendo a palavra, mesmo em obediência, Isaque estava enfrentando oposição. Mesmo vivendo aquilo que Deus falou, Isaque estava enfrentando inveja. Mesmo vivendo aquilo que Deus falou, Isaque estava enfrentando levantes. Pastor, o senhor quer dizer o quê? Que mesmo sendo obediente à voz de Deus, nós vamos enfrentar lutas sim. Pastor, eu estou passando por isso. Bem-vindo ao clube. Se você olhar para trás, tem uma multidão aqui. Talvez vai mudar o zero para alguns, talvez vai mudar o tamanho da enfermidade para outros, mas todos nós aqui estamos enfrentando algo. Pastor, mesmo vivendo uma palavra, mesmo em obediência, mesmo vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver, nós vamos enfrentar levantes sim, nós vamos enfrentar lutas sim, nós vamos enfrentar perseguições sim. Pastor, mas é tão difícil. Mas deixa eu te dar um alerta, nós não podemos parar. Não pare de cavar poços, irmãos. Não pare de viver o que Deus te chamou para viver, irmãos. Pastor, por quê? Porque o segredo sobre a vida de Isaque é continuar obedecendo. Isaque escutou a voz de Deus e permaneceu vivendo aquilo que Deus o chamou para viver. Isaque continuou cavando. Escute isso, obedeça até que Deus te leve a lugares amplos. Obedeça até que Deus te tire da contenda. Obedeça até que Deus te tire da inimizade. Obedeça até que Deus te leve ao lugar amplo. Isaque, em meio a uma crise, escutou o Senhor e permaneceu. Ele permaneceu, irmãos. Na obediência a Deus, ele encontrou prosperidade. Na obediência a Deus, ele encontrou a voz do Senhor o conduzindo. Mas mesmo na obediência, ele encontrou lutas, oposições e perseguição. Mas mesmo sendo perseguido, mesmo vivendo lutas, Isaque permaneceu firme, cavando novas oportunidades. Irmãos, aqueles que perseguiram Isaque tiveram que reconhecer Deus na vida de Isaque. O rei dos filisteus diz sobre Isaque assim: nós vimos claramente quem é Deus em você. Vimos claramente que Deus, Isaque, é contigo. Queridos, será se nós estamos obedecendo o Senhor de verdade, irmãos? Será se no meio das perseguições, será se no meio das lutas, nós de verdade estamos obedecendo o Senhor?
Isaac não se desgastou. Isaac não brigou com ninguém que reivindicava poços. Isaac abriu novos poços. Após essas lutas, Isaac chegou em Berseba e escutou Deus novamente. Mas olha aqui para mim, por favor. Antes de plantar, antes de cavar dessa vez, Isaac levantou um altar e invocou o Senhor. Naquele lugar eles acharam água, e naquele lugar eles encontraram paz. Chega um tempo em nossas vidas que nós precisamos parar, irmãos, de reivindicar tantas coisas. Chega um tempo em nossas vidas que nós precisamos parar de olhar quem nos persegue e olhar para quem nos fez a promessa. Chega um tempo nas nossas vidas que nós precisamos fazer como Isaac. Senhor, independente daquilo que os meus olhos estão vendo, eu vou te obedecer. Isaac certamente escutou no seu arraial: vamos enfrentar esse povo. Isaac certamente, irmãos, é conjectura bíblica, tá? Isaac escutou: somos mais fortes, somos valentes, vamos enfrentá-los. Deixa eu te falar algo. Isaac escolheu acreditar na promessa: te abençoarei e multiplicarei nessa terra.